Oi, meu nome é Priscila. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre a violência psicológica contra as mulheres. Fui convidada pelas meninas, pelas alunas de Direito da Universidade Mackenzie, onde elas têm uma página no Instagram muito bacana que chama Penha por Todas e onde elas discutem sobre esse assunto tão importante. Eu sou psicóloga, mas hoje eu não vim como psicóloga, hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre uma vítima quando jovem, e que hoje, com a maturidade que eu tenho, com toda a minha formação, eu consigo perceber o que eu passei e consigo me encaixar nessa violência psicológica, que na época não era falada dessa forma. Eu era uma jovem de 19 anos, onde eu me apaixonei por um jovem também, só que mais velho, de 26. E quando eu digo naquela época, né, eu me sinto assim, muito velha, mas assim, realmente, gente, a gente não tinha celular, a gente não tinha internet, a gente não tinha Google para colocar e para saber tudo. Não tinha essas informações que hoje, graças a Deus, vocês têm e todos nós temos. Então, era muito difícil de você saber, assim, não existia a Lei Maria da Penha, então era complicado, não tinha nada disso. É, então, assim, quando eu me apaixonei, né, eu comecei um namoro, e só que esse meu namorado, ele era muito ciumento. Ele era ex-militar, ele andava armado, e eu aceitava essa situação. Quando a gente saía, ou ele tava com a arma, ou ele pedia para que eu guardasse a arma na bolsa. Se alguém olhasse para mim, que ele imaginava, né? Ou naturalmente uma pessoa olha para você, ele sacava a arma, chegou a dar um tiro para cima. Uma vez eu fiquei assim, eu achei que eu tivesse ficado surda, porque o tiro foi tão próximo de mim. E eu fiquei muito assustada. Mas eu aceitava. Ele fazia de uma forma como se eu me sentisse até assim, nossa, como ele me ama. Isso é ciúmes, isso é o amor. Ele tá fazendo isso porque ele me ama. E não porque ele era... É um desequilíbrio isso. Mas eu achava natural, eu achava normal. Ele me fez muitas vezes passar muita vergonha no meio da rua, ou em algum barzinho, em algum lugar que a gente estava, porque ele começava a discutir e brigar com algum moço que estava do lado, porque ele falava que a pessoa estava dando em cima de mim, e eu comecei a achar que eu era a culpada, porque a pessoa que faz, que se relaciona com você e existe no meio dessa relação essa violência psicológica, ela faz de uma forma aonde você se coloca como a culpada e ele ainda se coloca como uma vítima. Você tá fazendo alguma coisa de errado. Então eu falava assim, será que a roupa que eu tô usando? Será que a forma que eu tô agindo? O que eu tô fazendo que eu tô deixando os caras assim, né, olhando pra mim e ele tá ficando tão enciumado? Tudo era um motivo de desconfiança, tudo era um motivo de discussão. E aí a minha mãe começou a ficar muito nervosa com tudo isso também, porque ela falava assim, Pri, eu não quero esse cara armado dentro da minha casa. Como é que você aceita sair com uma arma na bolsa? Eu não quero isso. Para com isso, começa a enxergar, essa pessoa tem algum problema. E eu comecei a bater de frente com a minha mãe, eu comecei a achar que é minha mãe que tinha algum problema na situação. Você não gosta dele, você não quer que eu fique com ele. E aí eu comecei Todo mundo tinha problema. Ele era a pessoa certa, ele estava certo. E eu também estava errada. Então você fica totalmente cega. Você não enxerga. Você está dentro daquela situação e você não enxerga. As pessoas falam e você não ouve. Só que nessa mesma época que eu comecei a namorar com ele, eu entrei para a faculdade de psicologia. E aí hoje eu consigo perceber que aquilo me ajudou muito, porque eu comecei a estudar e tudo que os professores traziam para mim, a gente começou a estudar umas psicopatias, algumas coisas que eu comecei a ficar muito encanada, muito encafifada. Tinham coisas que eu lia que me deixavam passadas, porque eu falava assim, gente,
A pessoa que eu estou tá se encaixando totalmente naquilo que o professor tá falando. E eu comecei a ficar assim, me questionando. Eu comecei a ficar preocupada com tudo aquilo. Mas ao mesmo tempo eu negava. Eu falava, não, eu não vou nem comentar. Não vou nem falar nada do que eu tô pensando, porque, imagina, eu tô louca. Tá errado, alguma coisa tá errada. Não é isso. E, gente, eu vou tentar resumir, porque a história é muito longa. E o que eu gostaria de deixar aqui claro é que é muito difícil quando você tá dentro. Então a gente tem que ouvir as pessoas do nosso lado, porque elas estão enxergando e a gente não. Eu estava apaixonada, então eu estava envolvida emocionalmente. Então quando ele fazia essas coisas eu não percebia. E aí a psicologia começou a me trazer isso. A minha mãe falando, eu comecei também a ficar, né, mais pensativa, mas é muito difícil. E você não quer admitir isso, você não quer falar isso para as outras pessoas, aquilo que você tá passando. Ele chegou ao ponto de, não vai pra faculdade, fica comigo, finge, fala pra sua mãe, pro seu pai que você tá indo pra faculdade, mas vem aqui pra minha casa, passa o dia aqui, passa a noite aqui. E eu comecei a mentir pros meus pais. Eu tinha uma amiga muito próxima e a gente era juntas pra tudo. A gente queria fazer sempre as coisas juntas. E ela fazia direito e eu psicologia. E aí eu lembro que ela começou a namorar com o cara que morava com ele. Então os dois moravam juntos. E ele veio com uma história de que eu tinha que me afastar dessa minha amiga porque ela tinha dado em cima dele. Que quando eu não estava próxima, essa minha amiga chegou a convidá-lo a sair. Se insinuou para ele, falando que queria ter uma relação sexual com ele, que queria. E eu fiquei passada, eu terminei com essa minha amiga. Nós éramos amigas desde os 11 anos de idade e a gente terminou. Eu falei, não quero saber dessa menina. Ela tá me traindo. Então ele me fez terminar uma relação. A minha mãe tava assim, a ponto de, sabe aquela coisa? Eu tinha 19 para 20 anos. Como é que ela ia me proibir alguma coisa? Mas ela também não sabia mais o que fazer. Ela tentava me mostrar e eu não enxergava. Eu não tinha mais amigas, eu só namorava. A minha vida era namorar. E eu não tinha mais amigas para conversar, para contar o que estava acontecendo. Eu não podia contar as coisas que aconteciam para minha mãe ou para o meu pai. E aí eu comecei nessa coisa, né? E às vezes aí eu passei a questionar isso. Tinham brigas que me deixavam muito desesperadas e eu falava pra ele assim, eu vou terminar com você. Aí ele falou, a primeira vez que ele falou eu fiquei muito assustada. Ele falou assim, se você terminar comigo eu vou me matar. Eu já sei até como me matar. Porque como eu fui militar, eu sei que ou eu dou um tiro na cabeça ou eu dou um tiro no coração. Assim eu não vou sofrer, mas eu vou me matar. E esse momento foi muito difícil pra mim. Porque aí você se coloca como uma bruxa. Aí você fala assim, gente, como é que eu vou fazer isso com a pessoa? Eu tô numa enrascada, né? Porque naquele momento eu ainda estava apaixonada. A pessoa que você gosta diz que não vive sem você, né? Que se você largá-la, ela se mata. E como é que eu vou viver com essa culpa? Como é que eu vou ficar nessa situação? Não, então eu tenho que tentar ficar bem. Ele era uma pessoa que não tinha estudado e eu estava fazendo faculdade. Eu tinha uma vida econômica melhor que a dele, então ele se sentia sempre rebaixado. Ele falava, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa porque eu não consigo dar tudo que seu pai dá para você. Estava sempre procurando um trabalho para ver se melhorava. E eu apoiava ele em tudo, né? Ia contra a minha mãe, contra o meu pai. Meu pai era muito mais assim na dele. E apoiava ele em tudo. Não, imagina. Às vezes eu pegava dinheiro meu e dava pra ele. A gente saía, quem pagava era eu, e eu falava assim, fica tranquilo, a gente vai dando um jeito. Eu tentava esconder a situação porque ele se fazia de vítima. Ele falava assim, nossa, eu não sou homem pra você, eu nunca vou conseguir dar nada do que você tem. Nossa, eu me sentia assim, eu voltava pra casa. Hoje eu imagino, era uma sufocação, gente, só que eu vivia tudo isso que eu tô falando pra vocês, quieta, em silêncio. Eu não podia contar pra ninguém
Eu não podia falar pra uma amiga, porque eu já não tinha mais amiga. Eu não podia falar pro meu irmão isso, senão ele ia ter raiva dele. Eu não podia falar pra minha mãe, senão eu ia falar, mãe, você tá certa. Eu não podia falar pro meu pai. E as coisas foram ficando mais difíceis, gente. Eu vou tentar, porque senão vai ser muito longo. E aí, teve um dia que eu tive uma discussão muito séria com a minha mãe, onde eu esperei ela dormir. E fiz uma carta, meu pai estava viajando, eu fiz uma carta e falei assim, olha, eu tô cansada dessa história toda. Eu tinha a chave da casa dele, ele morava perto da minha casa e eu deixei escrito pra minha mãe. Eu tô indo pra casa do meu namorado e depois a gente se fala. Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Nossa, como se eu fosse, né? Mas a gente fica assim então, né? E eu peguei minhas coisas de madrugada. Eu morava em São Paulo, perto da Pedroso de Moraes. Olha a loucura. Eu peguei a minha mochila, saí de madrugada sozinha pela rua e fui até a casa dele, sem avisar. Chegando lá, eu tinha a chave. Eu falei, vou fazer uma surpresa pra ele, né? Eu abri a porta e entrei. E quando eu entrei, ele estava alcoolizado, na cama, com a ex-namorada dele, que tinha uma loja num shopping em São Paulo e aonde ela tinha uma situação financeira muito boa. E quando eu vi aquilo, eu entrei em choque. Só que pra mim foi um corte. Na mesma hora, pra mim, aquilo abriu meu olho de uma forma que eu não sentia mais nada por ele, nada. Quando eles me viram, ele, né, ele assim, ele não sabia nem o que fazer. Ele me segurou, ele colocou a ex-namorada dele no carro, falou, vai embora. E me segurou e falou assim, fica aqui, daqui você não sai. E aí eu fiquei e ele tava assim, totalmente alcoolizado. Aí ele, acho que com o susto ele voltou ao normal dele. E aí eu falei, bom, acabou por aqui. Eu vou embora e a gente não tem mais nada. Falei, o que eu sentia, fim. E realmente, gente, parece que tinham arrancado uma coisa de mim. E eu olhava pra ele como se ele fosse um estranho. Aquela pessoa que falava e eu não enxergava. E ele falou assim, olha, só tem uma coisa. Você vai sair daqui só se eu estiver morto. Porque enquanto eu estiver vivo, você não sai daqui. Ele trancou a porta e não me deixou sair. Eu tentei ficar calma, tranquila. Eu falei, eu vou ter que resolver essa situação. Eu me coloquei nessa situação, vou ter que sair. Gente, eu não sei de onde veio. Me veio uma calma, me veio uma tranquilidade. E eu falei assim, não, vamos conversar. Ele pegou a arma, ele pegou a minha mão, pegou na arma dele e ele falou assim, você que vai puxar o gatilho junto comigo. E só eu morrendo, você vai sair daqui. Senão você não vai sair. Na hora, assim, eu falei, o que eu vou fazer, né? Eu não posso deixar que isso aconteça. E aí eu falei assim, não, calma, vamos conversar. Eu quero conversar primeiro com a sua ex-namorada pra saber o que tá acontecendo. Por que tudo isso, né? Você me amava? Você me ama? Mas por que você tá aqui com ela? Eu não tava entendendo aquela situação. E naquele momento eu vi que as coisas eram piores do que eu pensava. Eu falei com a namorada dele pelo telefone, a ex-namorada, né? A namorada era eu. E ela falou assim, olha, o negócio é o seguinte, você é linda, você é magra, você é nova, Ela era uma pessoa, ela era obesa, mas ela falou assim pra mim, eu sou gorda, eu sou feia, eu sou apaixonada por ele ainda. Ele terminou pra ficar com você quando vocês se conheceram. E eu não quero outra pessoa, eu nem conseguiria ter outra pessoa e eu sou apaixonada por ele. Então eu saio com ele, ele tem relações comigo, sempre alcoolizado, mas eu estou com a pessoa que eu amo. E em troca eu dou dinheiro para ele poder sustentar a princesinha dele, que é você. Naquele momento eu vi o quanto ele era perturbado,
emocionalmente, o quanto ele estava me usando, o quanto ele estava... A relação dele com a outra era uma questão de um usava o outro, mas naquele momento para mim ficou claro o que eu estava passando e eu não queria mais aquilo para mim. E aí eu falei para ele assim, então tá, então eu vou te perdoar, vamos deixar como está, eu vou passar essa noite aqui, amanhã eu vou embora, eu não vou contar para ninguém o que aconteceu, eu te perdoo, eu sei que é por amor que você fez isso. E vamos deixar assim. Só que eu vou continuar com você, mas daqui pra frente eu não vou ter nada com você. Você tem que me provar que você é uma pessoa boa e que você me ama, né? Então você não vai encostar em mim. No momento foi a forma que me veio na cabeça pra eu sair. Saí de lá e não aconteceu o pior, porque ele tinha uma arma na mão. E aí eu cheguei em casa e falei assim, mãe, deixa pra lá aquela carta, não tem nada a ver. Eu pensei muito e eu vou começar a mudar. Confia em mim que as coisas vão melhorar, não me pergunta nada agora. E pra ele eu comecei a fazer o inverso, eu conscientemente, né, já vendo tudo que estava acontecendo, o que ele fazia comigo, eu comecei a fazer com ele. Ele saía, eu perguntava onde ele estava, onde ele não estava, o que ele estava fazendo. Eu ligava 500 mil vezes, eu queria saber aonde, eu não deixava ele para lugar nenhum. Eu comecei a atormentar tanto ele, que teve um dia que ele chegou para mim e falou assim, eu não aguento mais, eu não quero mais ficar com você. Dessa forma não, porque você não deixa eu encostar em você, você não confia em mim, você tá me deixando louco. E aí, naquele momento, eu peguei aquilo e falei, você quer terminar comigo? E ele falou, sim. E aí eu falei, então você está terminando comigo. Então, ok. Então nós vamos ficar afastados, você que está terminando comigo. E acabou aqui. Você que procurou tudo isso, você me traiu. Na minha cabeça estava muito claro isso. Eu estava com a consciência muito tranquila de que eu estava terminando e que estava acabando aquele relacionamento porque ele tinha me traído. E eu tinha todo o direito. Eu, Priscila, tinha enxergado aquilo. E ele foi para casa. Só que quando ele foi para casa dele, ele tomou um monte de calmante, um monte de remédio e tentou se matar dessa forma. Ele foi para o hospital, ficou internado, saiu e eu passei a não querer mais encontrá-lo. Só que eu comecei a ver que ele me seguia e ele estava sempre na frente da minha casa. Já tinha se passado 1 mês, 2 meses, eu comecei a namorar, que hoje esse namorado é o meu marido, e eu comecei a namorar com ele e a gente saía, quando eu olhava, ele estava nos seguindo. Eu olhava para minha janela do meu quarto, dava de frente assim para Pedroso, e quando eu via, o carro dele estava lá esperando a gente sair. Eu ia para a faculdade, quando eu estava no ônibus, eu olhava, o carro dele estava do lado. E eu comecei a ficar apavorada com tudo isso. Eu comecei a ficar com muito medo. Mas o meu namorado começou a me acalmar e falou, não, fica tranquila, não vai acontecer nada, vamos ficar junto. Eu contei para meus pais, eu sentei com meus pais e contei tudo o que tinha acontecido. E eu falei, uma hora ele vai parar. Encontrei com ele uma vez e falei, olha, vive a sua vida, segue a sua vida, eu tô feliz, eu quero ver você feliz também. E só que ele não conseguiu, gente, continuar. Ele, lógico, por um desequilíbrio muito grande emocional, ele acabou se matando. Ele pegou uma arma e deu um tiro no coração, deixando uma carta por escrita, a escrita dele, falando que era por minha causa, que ele estava se matando porque ele não conseguiria viver sem mim, que eu tinha terminado com ele. Deixou várias fotos minhas, eu tive que depor na delegacia, saí no jornal, graças a Deus não foi foto, né? As pessoas não sabiam quem eu era, só por nome, mas saiu meu nome, estudante de psicologia, o namorado se matou, porque ela terminou, aquela história toda, envolveu minha família, envolveu meu pai, minha mãe, tudo aquilo. E aí é que é o ponto, né? Se eu tivesse passado tudo isso e eu não fosse uma pessoa com autoestima, com um autocontrole,
não tivesse estudando a psicologia, não tivesse sempre tido o apoio da minha família, eu sempre tive uma família muito estruturada, eu sempre fui muito correta com os meus atos. Quando eu comecei, né, na psicologia, eu comecei a perceber realmente que ele tinha problemas. A traição veio de uma forma para mim, como ela abriu os meus olhos, a paixão cortou totalmente. E aí, quando eu termino com ele, eu não me senti culpada, de forma alguma. Eu sabia o que eu estava fazendo. O que eu mais ouvia naquela época das pessoas era assim: você não se sente culpada? Como é que você consegue estar namorando e dormir tranquila, sabendo que ele se matou por sua causa? E eu falava assim: não foi por minha causa. Foi por ele mesmo. Foi por causa dele mesmo. Até na hora que ele se matou, ele foi egoísta. Até na hora que ele resolveu fazer isso com a vida dele, ele deixou uma carta dizendo que eu era a culpada. E com as minhas fotos, com tudo. Então, assim, na minha cabeça, aquilo tava muito... Eu falei, eu não sou culpada de nada, eu não tenho obrigação de estar com uma pessoa que me traiu. Então, por isso eu não tive culpa. Porque se não tivesse acontecido a traição e eu tivesse terminado e ele dizia que ia se matar, como é que eu ficaria? O delegado mesmo foi uma das pessoas que olhou pra mim e falou assim: não se sinta culpada. Falou pro meu pai: agradeça todos os dias. Porque a maioria dos casos que chegam aqui na minha mão, eles antes de se matar, eles matam a ex-namorada, eles matam a pessoa que está com a ex-namorada e depois se matam. Agradeça por você ter a sua filha ainda do lado. E virou pra mim e falou assim: não se culpe. Você não tem culpa de ele ter feito o que fez. Então, assim, o que me ajudou foi a psicologia, foi a minha estrutura emocional, foi a minha família, foi a estrutura familiar que eu sempre tive, porque senão eu teria tido problemas muito sérios mesmo. E é por isso, gente, que eu tô aqui para abrir um pouquinho da minha vida para vocês. As meninas até me questionaram, mas você vai querer falar? Você vai querer se expor? Eu acho que isso não é se expor, eu acho que isso é ajudar. Se eu puder ajudar alguém que estiver ouvindo esse depoimento e que tá passando pela mesma coisa e que não tem coragem de contar para ninguém e que não tem coragem de dar um basta e que não tem coragem de pedir ajuda, por favor, olhe para você e peça antes que seja tarde, porque eu poderia não estar aqui agora. Então, assim, eu tô falando de todo o meu coração. Eu acho que é um assunto muito sério e de extrema importância, porque a violência psicológica, ela não deixa transparecer como a física, né? Então é difícil. A violência contra a mulher, contra nós mulheres, a violência psicológica, ela pode trazer, assim, consequências muito, muito terríveis. Eu poderia ter tido uma depressão muito séria, eu poderia ter tido uma ansiedade, um estresse pós-traumático, eu poderia ter entrado no álcool, na droga, eu poderia ter ficado uma pessoa totalmente fechada para outros relacionamentos. Eu poderia... Gente, é inúmeras coisas que isso traz. Então, assim, eu agradeço muito por eu ter enxergado. Eu acho que até a minha formação, né, naquele momento que eu estava estudando, e a minha família, a tudo, da forma que foi. É triste saber que uma vida se foi. Sim, é triste. É claro, eu não sou insensível, né, gente? Claro que eu fico triste de lembrar. Ele tinha 26 anos e ele tirou a vida dele, achando que aquilo era uma coisa... Então, assim, é muito complicado, muito complicado. A violência psicológica não deixa marcas visíveis. É aí que tá o problema. Ela tá aqui dentro. Só a gente sabe. Tanto que é muito difícil você chegar numa delegacia falando, né? É difícil você colocar isso na lei, dizendo, eu tô sendo
estão me violentando psicologicamente. Tá, mas e aí? Como é que prova isso? É muito complicado, né? Ela tem que vir junto com outras violências para você mostrar isso, para perceberem isso. É muito difícil, né? Então, assim, se vocês estão passando por alguma coisa, se vocês sabem de alguém, se vocês estão vendo e essa pessoa não está enxergando, tentem ajudar. Ou se estão passando, se ajudem. Vão procurar uma ajuda, vão pedir socorro, porque é muito complicado. É isso que eu tenho para falar para vocês. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Eu me abri aqui de coração. Eu quis ter um papo assim, como eu tenho com meus filhos. Meus filhos sabem dessa história desde novinhos. Eu quis contar, eu quis falar. A gente é muito parceiro aqui em casa, a gente é muito companheiro. Tanto eu e meu marido somos com os nossos filhos. Então, assim, desculpem, mas essa história sempre mexe muito comigo e as lembranças vêm. E é por isso que eu quis ter esse papo assim com vocês. Sem barreira nenhuma, como se fosse uma conversa realmente, como se eu estivesse conversando com uma amiga, como se eu estivesse falando com os meus filhos, porque é assim que a gente fala em casa. Eu contei desde cedo para eles isso, porque eu queria que eles soubessem, porque eu não queria nunca nem imaginar meus filhos passando por alguma coisa assim. Então eu tô sempre muito atenta e falo para eles também ficarem, porque qualquer um está sujeito a passar por isso, gente. E a gente não tem que se culpar, e a gente não tem que falar, ai, por que aconteceu comigo? Como eu sou burra? Não. Quando a gente tá dentro daquela emoção, daquele relacionamento, a gente não percebe. E se perceber, gente, corre atrás, pede ajuda. Meninas do Penha por Todas, eu agradeço do fundo do meu coração. Espero ter ajudado. Espero não ter falado muito. E eu acho que a gente tá aqui para isso, né? Qualquer forma de ajuda é bem-vinda. Então, agradeço muito vocês, esse projeto lindo que vocês estão fazendo, eu acho muito bacana essa página. É muito importante que todos passem adiante para que isso chegue cada vez mais, né? No ouvido e nos olhos de muitas mulheres aí que sofrem caladas. Eu sou mãe de uma das meninas da página e tenho muito orgulho disso. Eu tinha falado para ela que eu não ia comentar. Não estou aqui por ser mãe dela, não. Eu acho esse projeto, essa página, esse assunto muito importante, até por ter vivido. Mas eu tenho muito orgulho dela, de estar se tornando essa mulher que ela está. É a Ana Beatriz Carpegiani, e hoje estudante de Direito e com ideias tão lindas, com, sabe, um propósito tão bonito. E eu fico com muito orgulho de ver o que ela está fazendo junto com as amigas. Eu fico muito feliz. Agradeço vocês por terem me chamado, agradeço quem está me ouvindo e espero ter ajudado de alguma forma. Um grande beijo.